Olá pessoal, meu nome é Elcio, a gente está estudando Direito das Coisas e agora a gente vai estudar os direitos reais sobre coisas alheias. O primeiro direito real sobre coisa alheia, prevista no artigo 1369 do Código Civil, foi objeto da minha tese de doutoramento, é o direito real de superfície. Eu tenho um livro sobre isso, Editora Del Rey, Direito Real de Superfície. Para explicar o que é o direito real de superfície, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha mais ou menos hipotética. Aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, tem um clube de futebol muito famoso. E esse clube de futebol muito famoso, assim como vários outros clubes de futebol no Brasil, é um grande devedor. Deve muito dinheiro para muita gente. Deve para a Fazenda Pública, para quem eu advogo, deve na Justiça do Trabalho, é um devedor. E esse time de futebol, lá no ano de 1988, há muito tempo, era e continua a ser proprietário de um terreno enorme em um bairro nobre aqui de Belo Horizonte. Talvez o bairro residencial mais caro de Belo Horizonte. Esse clube de futebol é proprietário de um quarteirão inteiro, lá em 1988 e até hoje. Lá em 1988, esse time de futebol estava com um grande problema. Por quê? Esse quarteirão inteiro não tinha nenhuma função social. Nada construído, nada plantado. O time de futebol não conseguia vender, até porque tinha uma dívida tributária grande, um IPTU grande. Também não aparecia comprador para comprar um quarteirão inteiro, caríssimo, no bairro residencial mais caro de Belo Horizonte. E o time de futebol não sabia o que fazia com aquilo e até cometia um ato ilícito, né? Afinal de contas, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal estabelece que é obrigação de todo proprietário dar função social a seus bens. E aquele bem não tinha nenhuma função social. Quando então apareceu nesse time de futebol uma empresa que é a maior administradora de shopping center do Brasil e fez a seguinte proposta para o time de futebol. Olha, time, você é proprietário deste imóvel, não é? Aí o time, sou. Pois é, me transfere a posse direta desse imóvel por 30 anos. Deixa eu usar esse imóvel por 30 anos. Aí o time de futebol falou assim, o que eu ganho com isso? E a empresa falou, eu, com meus próprios recursos, vou construir um shopping center aqui. E passado esses 30 anos, eu te devolvo a posse direta e você ganha a construção. Repito, de um lado o time de futebol transferiu para a administradora de shopping center a posse direta de uma terra nua, de uma terra sem nenhuma construção, uma terra sem função social. E perdeu essa posse por um prazo determinado, no caso que eu estou contando, 30 anos por hipótese. De outro lado, essa parte beneficiada com a cessão da posse direta, que a partir de agora eu vou chamar de superficiário, construiu algo nessa terra nua. No exemplo que eu dei, construiu um shopping center. Durante o prazo fixado, 30 anos, esse shopping center foi usado e gozado pela administradora. Então, a posse direta, o uso e o gozo, a fruição do shopping center, por 30 anos, foi de bônus do superficiário. Nesses 30 anos, o proprietário nada oferiu. Nada oferiu. Mas passados 30 anos, o proprietário vai abrir um sorriso enorme. Por que ele vai abrir um sorriso enorme? Porque sem gastar um tostão furado, passados 30 anos, a superfície se extingue. O direito real de superfície se extingue. E o proprietário passa a ser proprietário tanto da terra nua, como sempre foi, como proprietário da construção que foi erigida pelo superficiário. Isso, grosso modo, é o direito real de superfície. O direito real sobre coisa alheia de superfície. De um lado, nós temos o titular do direito real de propriedade, chamado proprietário. E de outro lado, nós temos o titular do direito real de superfície, chamado superficiário. Qual que é a principal obrigação do proprietário?
transferir a posse direta, o uso e o gozo da terra nua para o superficiário. Qual que é a principal obrigação do superficiário? Construir ou plantar naquele imóvel. Qual que é o principal bônus do proprietário? Fim do prazo determinado, obrigatoriamente prazo determinado, segundo o artigo 1369 do Código Civil. Durante esse prazo, o proprietário não ofere nenhum bônus. Durante esses 30 anos, só o superficiário, somente o superficiário ofere o bônus. Qual que é o bônus do superficiário nesse prazo determinado? O de uso e gozo daquele imóvel, inclusive na parte que ele construiu. No exemplo que eu dei, são 30 anos de exploração do shopping center. Por outro lado, fim do prazo pactuado, o que vai acontecer? Vai acabar a superfície, vai se extinguir a superfície e o proprietário vai ganhar uma construção sem nenhuma despesa. Ok? Observação. Primeira observação. A regra é que durante o prazo da superfície, como eu já disse, o proprietário não ofere nenhum bônus. Todavia, pode ser estipulado o contrário? Pode. Pode ser estipulado que durante o prazo da superfície, parte dos frutos é do superficiário, parte do proprietário. Mas a regra não é essa. A regra é que durante o prazo superficiário, o proprietário não ofere nada. Só o superficiário que é feliz. Segunda característica. Quem é que paga o IPTU e o ITR sobre o imóvel? Quem paga o IPTU e o ITR é o superficiário. Por quê? Quem ofere o bônus, arca com o ônus. Quem ofere o bônus do imóvel não é o superficiário, portanto, ele vai arcar com o ônus tributário. Está no 1371. Só dar uma aula rápida de direito tributário para vocês. Na verdade, convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública, né? Artigo do CTN. Portanto, o procurador fazendário, eu sou procurador fazendário, posso cobrar o ITR de quem eu quiser, tanto do superficiário quanto do proprietário. Se o proprietário pagar, porque tem a solidariedade passiva prevista em lei, se o proprietário pagar, ele tem ação de regresso contra o superficiário. Por quê? Porque o artigo 1371 do Código Civil diz que a obrigação de pagar o IPTU e o ITR é do superficiário. Ok? Terceira característica. Pode haver alienação da superfície ou alienação da propriedade durante o prazo superficiário? Pode. Tanto pode o proprietário alienar a propriedade, quanto o superficiário alienar a superfície. Problema nenhum. Mas um tem preferência recíproca em relação ao outro. No caso que eu dei, se o time de futebol quiser alienar a propriedade, pode. Mas antes tem que dar preferência, prelação ou preempção. Preferência, prelação e preempção são sinônimos. O time de futebol, para alienar a propriedade para terceiros, antes tem que dar preferência para a administradora de shopping center. Se o superficiário, a administradora do shopping, quiser alienar o seu direito real de superfície para terceiros, pode, mas antes tem que dar preferência para o proprietário. Isso chama-se direito de preferência ambíguo, ou prelação ambígua, ou preempção ambígua, um reciprocamente em relação ao outro. Está no artigo 1373. O 1374 trata da extinção da superfície. Qual que é a forma ordinária, a forma comum de extinção da superfície? Fim do prazo. Acabou o prazo determinado, obviamente via escritura pública devidamente registrada, todos os direitos reais imobiliários se perfectibilizam com o registro imobiliário, a propriedade se adquire, em regra, com o registro imobiliário, a superfície se adquire, em regra, com o registro imobiliário, a enfiteuse se adquire com o registro imobiliário, qualquer direito real imobiliário é necessário uma escritura pública com posterior registro, exceto se a transação tiver valor inferior a 30 salários mínimos, por força do artigo 108 do Código Civil, o que é muito raro, né? Um imóvel custar menos que 30 salários mínimos é algo muito raro.
Portanto, é necessária escritura pública e posterior registro. Registrada a superfície, lá vai estar escrito obrigatoriamente o prazo, porque o direito real de superfície no Código Civil é por prazo determinado. Fim do prazo, o superficiário fica triste e o proprietário fica feliz. Por quê? Porque se extingue a superfície e o proprietário adquire aquela construção ou aquela plantação erigida pelo superficiário. Professor, e se durante a superfície ocorrer desapropriação? Se um ente público, União, município, Estado, resolver desapropriar aquele shopping center para transformar numa escola, num hospital, pode? Claro que pode, né? O interesse público sobrepõe ao interesse particular. E o dinheiro pago pelo ente desapropriador vai para quem? É repartido, tanto para o proprietário quanto para o superficiário. Quais são os dois critérios de repartição? Apura-se o valor da terra nua, apura-se o valor da construção e reparte-se, bem como apura-se o aspecto temporal. Quanto mais perto estiver do fim da superfície, ao ser desapropriado, menor vai ser o prejuízo do superficiário. Se amanhã está para extinguir a superfície e hoje ocorre desapropriação, o prejuízo do superficiário é mínimo. Por outro lado, faz-se uma superfície hoje com prazo de 100 anos e amanhã desapropria-se, o prejuízo do superficiário é grande. Portanto, dos dois aspectos para se verificar o valor a ser repartido entre proprietário e superficiário são o valor da terra nua versus o valor da construção e o aspecto temporal. Quanto mais no início tiver a superfície, maior o prejuízo do superficiário. Professor, existe uma superfície fora do Código Civil? Existe. No Estatuto da Cidade também existe uma superfície, só que lá é uma superfície de direito público. É uma superfície regulada pelo direito administrativo. É uma superfície cuja natureza jurídica não é direito real sobre coisa alheia. A natureza jurídica da superfície no Estatuto da Cidade é instrumento de política urbana. Instrumento de política urbana. É regulado pelas normas de direito público. Anotem aí alguns enunciados do CJF que tratam de direito de superfície. Enunciado 249. Enunciado 249. Professor, um imóvel sobre o qual recai superfície pode ser hipotecado? Resposta sim. Enunciado 249. Um imóvel superficiário pode ser hipotecado? Se o superficiário precisar de dinheiro emprestado, ele pode ir ao banco, pegar dinheiro emprestado e hipotecar a superfície? Pode. Enunciado 249 do CJF. É claro que a hipoteca está adstrita ao aspecto temporal da superfície. Você não pode constituir uma hipoteca cujo vencimento da dívida superficiário vá após a superfície, porque senão a hipoteca perde seu objeto com o fim da superfície. Enunciado 249. Enunciado 250. Enunciado 250. Professor, um imóvel já construído pode ser objeto do direito real de superfície? Sim, isso chama-se superfície por cisão. Então imaginem vocês uma casa. Eu sou proprietário da casa e da terra nua, sou proprietário do imóvel inteiro. E eu vejo que minha casa está para cair, de tão velha, cair nos pedaços. E essa casa fica num bairro muito bom aqui em Belo Horizonte, num bairro comercial caríssimo. E eu não tenho dinheiro para reformar essa casa. Eu chego pro Alberto e falo, Alberto, reforma essa casa, explora essa casa por 50 anos e daqui a 50 anos você me devolve a casa zero bala, linda, maravilhosa, com puxadinho, com reforma, com tubulação nova, tudo lindo. Negócio fechado? Negócio fechado. Eu transfiro a superfície hoje, cindindo, fracionando o imóvel. A partir de hoje, o Alberto vai ser superficiário da casa, eu continuo proprietário da terra nua e daqui a 50 anos, fim do prazo pactuado, a superfície se extingue
e o Alberto me devolve a propriedade plena, tanto da terra nua, como sempre fui, como daquela casa que foi reformada ou foi até acrescentada pelo Alberto. Isso chama-se superfície por cisão. Superfície por cisão, portanto, é uma superfície sobre imóvel já edificado. É possível? Sim. Enunciado 250 do CJF. Terceiro enunciado, enunciado 568. Enunciado 568 do CJF. Professor, é possível fazer uma superfície de segundo grau? É possível fazer uma superfície por sobrelevação? Sim, é possível uma superfície de segundo grau. É possível uma superfície por sobrelevação. O que é uma superfície por sobrelevação ou uma superfície de segundo grau? Imagine que eu tenho um terreno e uma loja em cima do terreno. E alguém me procura querendo construir uma loja em cima da minha loja, um segundo andar, um segundo pavimento. E explorar esse segundo pavimento por prazo determinado. Essa pessoa chega para mim e fala: Elcio, eu construo o segundo pavimento. Eu exploro o segundo pavimento por 10 anos. Nesses próximos 10 anos, você é proprietário da terra nua e proprietário do primeiro pavimento. Você vai usar e gozar da terra nua e do primeiro pavimento. O segundo pavimento eu vou construir e eu vou explorar. Eu vou ter o uso e o gozo do segundo pavimento. Ou seja, existe uma superfície e uma superfície por cima. É possível? Sim. Então é possível, por exemplo, eu ser proprietário só da terra nua, o Alberto ser superficiário do primeiro andar e a Ana Carolina ser superficiária do segundo andar. Portanto, Ana Carolina vai ter uma superfície por sobrelevação, também chamada doutrinariamente de superfície de segundo grau. O Alberto vai ser o superficiário principal, o superficiário de primeiro grau, e a Ana Carolina vai ser o superficiário de segundo grau, ou superficiária por sobrelevação. Isso é possível, professor? Sim, isso é possível. Enunciado 568 do CJF. Enunciado 568 do CJF. Outro enunciado, enunciado 322. Enunciado 322 do CJF. Eu já comentei sobre ele aqui e comento de novo. Se houver uma desapropriação da superfície, tanto o proprietário quanto o superficiário tem que formar um litisconsórcio passivo no processo desapropriatório. Ambos têm interesse, ambos devem se manifestar, ambos podem brigar por valor. Por quê? Porque é interesse dos dois, tanto do proprietário quanto do superficiário, que o valor seja alto. Afinal de contas, o ente desapropriante vai pagar um pouco para o proprietário e um pouco para o superficiário. Como é que vai ser repartida a grana, professor? Na medida do valor da terra nua versus o valor da construção ou plantação erigida pelo superficiário e o aspecto temporal. Quanto mais próximo do fim da superfície, menos dinheiro vai para o superficiário. Por quê? Porque menos prejuízo este teve. Enunciado 322 do CJF. Enunciado 322 do CJF. O enunciado 510, o último. Enunciado 510 do CJF. Professor, você explicou pra gente o que é direito de preferência ambíguo, ou direito de prelação ambígua, ou direito de preempção ambíguo. O que é isso? Eu já falei, se o superficiário quiser vender a superfície, ele pode? Pode. Se o proprietário quiser vender a propriedade, ele pode? Pode. Mas antes de alienar a superfície ou a propriedade para terceiros, tem que dar direito de preferência um para o outro em reciprocidade. Professor, e se não der reciprocidade? Vai vigorar a mesma regra que propriedade. Lá no condomínio, o condômino que quiser alienar sua fração ideal não tem que dar preferência para o outro. E se não der 6 meses depois, o condômino prejudicado ou o superficiário proprietário prejudicado com a inobservância da prelação recíproca pode depositar o dinheiro em juízo
e adjudicar a coisa. Ou seja, o proprietário vendeu a propriedade sem dar preferência para o superficiário. Registrou a transferência da propriedade para terceiros. 6 meses depois do registro, o superficiário olha na matrícula imobiliária por quanto que foi a transação, deposita e anula a alienação da propriedade. E o mesmo raciocínio para a superfície. Se o superficiário alienar a superfície sem dar preferência para o proprietário, 6 meses depois do registro da alienação da superfície, o proprietário pode depositar em juízo o valor da alienação da superfície e adjudicar para si a superfície. Tá aí, gente, também de uma forma superficial. Quem quiser saber mais detalhes, eu tenho um livro sobre direito de superfície, editora Del Rey. É um livro de mais de 200 páginas. Eu trouxe aqui nesses 20 minutos um sobrevoo sobre o direito real de superfície, que é uma matéria muito interessante. Um grande abraço.